Meu nome é Rafael, e essa é a história de como meu próprio primo tentou me humilhar na frente de toda a família, achando que eu era apenas mais um coitado do interior. Mas o destino tinha outros planos para ele. Tudo começou em São Paulo, na capital. Aquela cidade gigante, cheia de prédios, movimento, gente correndo para lá e para cá. Eu tinha acabado de chegar de Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais. Sabe, aquela cidade pequena, tranquila, onde todo mundo se conhece? Pois é, era de lá que eu vim. Eu fui criado pela minha avó, Dona Conceição. Uma mulher simples, mas com o coração do tamanho do mundo. Meus pais faleceram quando eu tinha apenas 6 anos, num acidente de carro na estrada entre Poços de Caldas e Campinas. Minha avó me acolheu, me criou com o pouco que tinha, vendendo quitandas na feira todo sábado de manhã. A vida nunca foi fácil não, mas eu aprendi desde cedo que o valor de uma pessoa não está nas roupas que ela veste, ou no carro que ela dirige, mas sim no tamanho do seu caráter. Eu sempre fui estudioso, acordava às 5 da manhã para ajudar minha avó a fazer os doces e salgados, depois corria para a escola. À noite, depois de tudo, eu estudava até tarde, sonhando em um dia melhorar de vida, dar uma casa melhor para minha avó, dar para ela o descanso que ela merecia. E foi assim, com muito esforço, que consegui uma bolsa integral numa universidade federal em Belo Horizonte. Minha avó chorou de alegria naquele dia. Eu nunca vou esquecer, as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, as mãos calejadas segurando aquele papel da aprovação como se fosse o maior tesouro do mundo. Mas a vida universitária também não foi moleza não. Eu dividi um apartamento minúsculo com outros 3 estudantes, trabalhava como entregador de aplicativo à noite e nos fins de semana. Muitas vezes dormia só 3, 4 horas por noite. Mas eu tinha um objetivo, e nada ia me fazer desistir. Foi durante a faculdade que eu conheci o professor Henrique, o cara que mudou completamente a minha trajetória. Ele viu o potencial em mim, me convidou para trabalhar num projeto de tecnologia que ele estava desenvolvendo, uma startup de soluções digitais para pequenos produtores rurais. E foi aí que tudo começou a mudar. E eu me dediquei de corpo e alma àquele projeto. Trabalhava durante o dia no desenvolvimento dos sistemas, estudava à noite, finais de semana, feriados, não importava. Eu tinha encontrado minha paixão. O professor Henrique acabou virando meu sócio. E em 3 anos de muito trabalho, noites sem dormir, café frio e miojo, nossa startup começou a decolar. Fechamos contratos com cooperativas do Brasil inteiro, de Roraima ao Rio Grande do Sul. Mas eu nunca falei isso sobre a família. Sabe por quê? Porque eu sempre fui discreto, não gostava de ficar me exibindo, não achava necessário ficar postando nas redes sociais cada conquista, cada vitória. Para mim, o importante era continuar trabalhando, continuar crescendo. A única pessoa que sabia de tudo era minha avó. Mas ela, coitada, não entendia muito bem de tecnologia, de startups. Para ela, eu continuava sendo o netinho dela que tinha um trabalhinho com o computador. E tudo bem, eu não precisava de mais do que isso. Mas tem um detalhe importante dessa história que eu ainda não contei. Meu primo, o Felipe, filho da irmã mais nova da minha avó, minha tia Márcia, ele foi criado em São Paulo, teve tudo que quis, estudou nas melhores escolas particulares, sempre teve carro do ano, roupas de marca, viagens para Disney, para Europa. Aquela vida de ostentação nas redes sociais, sabe? Desde pequenos, ele sempre me olhou de cima para baixo. Nas reuniões de família, que eram raras porque eu quase não conseguia ir, ele fazia questão de me ignorar ou então fazia comentários sutis, tipo, e aí, Rafael, ainda morando naquela cidadezinha? Ou deve ser difícil, né? Sem ter as mesmas oportunidades que a gente tem aqui na capital. Eu sempre deixei quieto, não dava importância, afinal eu sabia quem eu era, sabia do meu valor. Mas mal sabia ele, mal sabia o Felipe que a vida estava preparando uma reviravolta que ele jamais imaginaria. Então chegou o dia que mudou tudo. Era dezembro, época de festas, e minha tia Márcia resolveu fazer uma grande reunião de família em São Paulo, no apartamento dela, num prédio luxuoso em Moema.
Ela insistiu tanto que eu subi até o 15º andar. E quando a porta se abriu... Gente, eu quero fazer uma pausa rapidinho aqui para te pedir uma coisa. Se você está curtindo essa história até agora, se inscreve no canal e deixa aquele like. Porque eu tô te dizendo, você não vai acreditar no que vai acontecer daqui para frente. Comenta aí embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E não sai desse vídeo agora, porque a reviravolta que vem vai te deixar de queixo caído. Bora continuar. Então, quando a porta se abriu, já dava para ouvir aquele burburinho de gente conversando, risos, música tocando. Entrei meio sem jeito, com minha mochila nas costas. E foi exatamente aí, que eu vi o Felipe, meu primo, todo produzido, camisa de marca, relógio que brilhava a quilômetros de distância, cabelo com aquele gel, conversando animadamente com os amigos dele. Quando ele me viu, nossa, a cara que ele fez, parou de falar na hora, deu aquele sorriso forçado e veio até mim. Opa, primo, conseguiu chegar, veio de ônibus, né? Imagino que deve ter sido cansativo para você. Ele disse alto o suficiente para todo mundo ao redor ouvir. Oi, Felipe, cheguei sim, tá tudo bem, a viagem foi tranquila, respondi, de boa. Deixa eu te apresentar para os meus amigos. Pessoal, esse é o Rafael, meu primo. Ele mora lá no interior de Minas, naquela cidadezinha... Como é mesmo o nome, Rafael? Poços de Caldas, né? Deve ser bem sossegado lá, né? Bem diferente de São Paulo. Ele continua. A forma como ele falou, como se eu fosse um ET, como se viesse de outro planeta, dava para ver claramente que ele estava me diminuindo, me colocando para baixo na frente dos amigos dele. Um dos amigos dele, o Rodrigo, virou e perguntou: E você faz o que lá, Rafael? Trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com tecnologia, desenvolvimento de sistemas. Respondi simples. O Felipe deu uma risada, aquela risada falsa, sabe? Completou. Ele mexe com computador lá, conserto de notebook, essas coisas. Internet no interior deve ser complicada, né, Rafael? Eu respirei fundo, não ia deixar aquilo me atingir, não ia cair no jogo dele. Só dei um sorriso e fui cumprimentar minha avó, que estava sentada no sofá conversando com a tia. Durante toda a festa, o Felipe não parou um segundo de fazer comentários. Nossa, primo, você não quis se arrumar, não? Ah, imagino que lá no interior não tem muita opção de loja, né? Ou, você já conhecia apartamento desse tamanho? Aqui a gente tá num estilo mais modesto, tem uns amigos meus que moram em coberturas bem maiores. E os amigos dele riam. Não todos. Alguns pareciam até constrangidos. Mas tinha uns que entravam na dele, fazendo piadinhas, me olhando como se eu fosse inferior. Mas sabe, o que mais doeu foi ver minha avó, ali, sentada, ouvindo tudo aquilo e vendo a tristeza nos olhos dela. Ela não falou nada, mas eu conhecia aquela mulher melhor do que ninguém e eu sabia que ela estava sofrendo por mim. A tia Márcia, mãe do Felipe, também ficava meio sem graça, mas não fazia nada para parar o filho. Pelo contrário, às vezes até dava umas risadinhas nervosas como se achasse graça da situação. Em determinado momento, o Felipe juntou um grupinho na varanda do apartamento. Tinha uns 8, 10 amigos dele ali e ele começou. Gente, vocês não têm noção do quanto eu sou privilegiado de ter nascido aqui em São Paulo, de ter tido as oportunidades que eu tive. Olha o caso do meu primo ali, coitado, foi criado pela avó no interior, vendendo doce na feira. Imagina a vida difícil, sem perspectiva, sem futuro. Eu estava do lado de dentro, mas dava para ouvir perfeitamente. E sabe o que aconteceu dentro de mim naquela hora? Não foi raiva, não foi ódio. Foi uma mistura de pena e decepção. Pena de ver um ser humano tão pequeno por dentro. E decepção por ver que meu próprio sangue, minha própria família, era capaz de me humilhar daquele jeito. Mas eu continuei quieto, firme, porque eu sabia de uma coisa que ele não sabia e que em breve, muito em breve, viria à tona. A noite foi se passando, eu tentei aproveitar o tempo com minha avó, conversar com os tios que não via há anos,
e ignorar completamente o Felipe e a turminha dele. Até que chegou quase meia-noite e a tia Márcia pediu a atenção de todo mundo. Bateu numa taça de champanhe e disse: "Gente, eu queria fazer um brinde ao meu filho, Felipe. Ele acabou de ser promovido a gerente sênior na empresa e vai ganhar um salário de 15 mil reais. Estamos muito orgulhosos." Todo mundo aplaudiu, o Felipe, todo sorridente, fez aquele discursinho chato de agradecimento, falando de mérito, esforço, dedicação, como se ele fosse o máximo. E então, ele olhou para mim, veio até onde eu estava e disse, bem na minha cara: "É isso aí, primo. Quando você se dedica de verdade, as coisas acontecem, tá ligado? Quem sabe um dia você também consegue um emprego bom assim, sair dessa vida aí?" Foi a gota d'água. Eu olhei para ele, respirei fundo e disse calmamente: "Felipe, eu fico feliz pela sua conquista, de verdade. 15 mil é um ótimo salário. Parabéns mesmo." Ele achou que tinha vencido, deu aquele sorriso de superioridade e já ia se virar, quando eu continuei: "Mas já que estamos falando de conquistas, posso compartilhar uma também?" Ele parou, virou com aquela cara de deboche: "Claro, primo, conta aí. Conseguiu comprar um carro usado?" E todo mundo riu. Não comprei carro usado não. Na verdade, semana passada, minha empresa fechou uma rodada de investimentos. Sabe o que é isso, Felipe? Investimentos? Como assim? Minha startup, a empresa que eu fundei junto com meu sócio, que desenvolve soluções tecnológicas para o agronegócio, acabou de receber um aporte de 12 milhões de reais de um fundo de investimento internacional. O silêncio que caiu naquela sala, gente, foi ensurdecedor. Como é? Startup? 12 milhões? Isso mesmo, 12 milhões de reais. E com isso, minha participação na empresa foi avaliada em aproximadamente 28 milhões de reais. Claro, isso no papel, né? Mas enfim, é o valor de mercado da minha parte. A mandíbula dele, literalmente, caiu. E tem mais. Mês que vem eu vou para São Francisco, nos Estados Unidos, fazer um programa de aceleração no Vale do Silício. Sabe onde fica, né, Felipe? Califórnia, onde nascem as maiores empresas de tecnologia do mundo. Um dos amigos do Felipe, aquele tal de Rodrigo, arregalou os olhos e perguntou: "Pera, você é o Rafael Cardoso? Da Agrotech Solutions?" "Sou eu mesmo", respondi. "Cara, eu li sobre a sua empresa na Exame mês passado. Vocês foram listados como uma das 10 startups mais promissoras do Brasil. A matéria falava que vocês vão revolucionar o agronegócio nacional." O Felipe estava em choque, completamente paralisado. Você consegue imaginar a cena? Aquele cara que passou a noite inteira me humilhando e diminuindo, descobrindo que eu era 100 vezes mais bem-sucedido do que ele jamais sonhou ser. Minha tia Márcia se aproximou meio sem acreditar. "Rafael, isso é verdade? Por que você nunca contou nada?" "Tia, eu nunca achei necessário. Eu não gosto de ficar me exibindo. Não gosto de ostentar. Para mim, o importante é o trabalho, é fazer as coisas certas. Não é ficar postando foto em rede social ou saindo por aí contando vantagem." Nesse momento, eu olhei diretamente para o Felipe e continuei: "Sabe, Felipe, eu aprendi com minha avó que o valor de uma pessoa não está no quanto ela ganha, ou nas roupas que ela veste, mas sim no tamanho do seu caráter. E eu tenho pena, sinceramente. Tenho pena de você, porque você tem tudo, mas não tem o principal. Você não tem humildade, não tem empatia, não tem respeito pelo próximo." A festa toda estava ouvindo agora, todo mundo em silêncio absoluto. "Você passou a noite inteira tentando me humilhar, tentando me fazer sentir inferior, na frente da minha avó, daquela mulher que me criou com tanto amor, que vendeu quitanda debaixo de sol e chuva para me dar educação. Você tentou me diminuir porque eu vim de ônibus, porque minhas roupas são simples, porque eu moro no interior." A voz dele saiu trêmula. "Rafael, eu não quis." "Não quis o quê, Felipe? Não quis me humilhar? É exatamente isso que você fez. E sabe o que é pior? Você fez isso porque você é vazio por dentro. Você precisa rebaixar os outros para se sentir superior,
Porque no fundo, lá no fundo, você sabe que não é tão especial quanto finge ser. Minha avó começou a chorar. Mas não era de tristeza. Eram lágrimas de orgulho. Ela veio até mim, me abraçou e sussurrou no meu ouvido. Eu sempre soube, meu filho. Sempre soube que você ia chegar longe. Você tem a alma boa do seu pai e a força da sua mãe. Olha, pessoal, mais uma vez eu preciso parar aqui rapidinho. Se você está acompanhando até agora, deixa aquele like, porque essa história ainda não acabou. Comenta aí embaixo o que você faria no lugar do Rafael. E se você ainda não se inscreveu no canal, cara, inscreve agora, porque toda semana tem história nova. Histórias reais, histórias que vão te emocionar e te fazer refletir sobre a vida. Bora finalizar essa história que tá incrível? Depois daquele momento, a festa mudou completamente de clima. Os amigos do Felipe começaram a vir falar comigo, querendo saber mais sobre a empresa, sobre tecnologia, sobre investimentos. E o Felipe, ele simplesmente desapareceu. Entrou no quarto dele e não saiu mais. A tia Márcia veio até mim, com lágrimas nos olhos, e pediu desculpas. Rafael, eu não sabia de nada disso. Me desculpa por não ter defendido você. Me desculpa pelo jeito que o Felipe te tratou. Eu falhei como mãe em não ensinar valores melhores por meu filho. Tia, a senhora não tem culpa. Cada um é responsável pelas suas próprias atitudes. Respondi com sinceridade. A festa foi esvaziando aos poucos. E quando já era quase 3 da manhã, eu e minha avó fomos embora pro hotel simples que eu tinha reservado perto da rodoviária. Sim, eu poderia ter ficado num hotel 5 estrelas. Mas por que fazer isso se o hotel simples atendia perfeitamente? No caminho, minha avó segurou minha mão e disse algo que eu nunca vou esquecer. Meu filho, você provou hoje que a gente não precisa gritar pro mundo o que a gente é. A gente não precisa humilhar ninguém para se sentir grande. A verdadeira grandeza está em ser humilde mesmo quando você pode não ser. Está em respeitar todo mundo. Não importa de onde vem ou o que eles têm. E ela estava certa. Completamente certa. Nos dias seguintes, algumas coisas interessantes aconteceram. O Felipe me mandou uma mensagem no WhatsApp. Uma mensagem longa, pedindo desculpas, dizendo que tinha refletido muito sobre tudo, que tinha percebido o quanto estava errado, que tinha inveja de mim porque, no fundo, ele sempre quis ter a coragem de seguir os próprios sonhos, ao invés de seguir o caminho que os pais traçaram para ele. Eu aceitei as desculpas, porque guardar rancor só faz mal pra gente mesmo, né? Mas deixei claro que aquele tipo de comportamento era inaceitável e que ele precisava mudar de verdade, não só pedir desculpas. Meses depois, recebi outra mensagem dele. Ele tinha saído da empresa onde trabalhava, tinha largado aquela vida de ostentação e tinha começado a trabalhar numa ONG que ensina programação para jovens de comunidades carentes em São Paulo. Rafael, você me deu a maior lição da minha vida. Me fez perceber que eu estava vivendo uma mentira, correndo atrás de coisas que não importam de verdade. Obrigado por ter sido homem suficiente para me colocar no meu lugar. Eu precisava disso. Hoje, 3 anos depois daquele dia, a Agrotech Solutions tem mais de 200 funcionários, escritórios em 4 estados brasileiros, e acabamos de abrir uma filial em Portugal. Mas sabe qual é a minha maior conquista? É poder olhar no espelho todo dia e saber que eu cheguei onde cheguei sem pisar ninguém, sem humilhar ninguém, sem perder a minha essência. E principalmente, é poder proporcionar uma vida digna para minha avó, que agora mora numa casa linda em Poços de Caldas, com um jardim enorme, onde ela planta as flores que sempre quis e que não precisa mais acordar de madrugada para vender quitanda. E o Felipe? Bom, a gente se fala de vez em quando. Ele mudou muito, ainda tem um caminho longo pela frente, mas pelo menos reconheceu seus erros e está tentando ser uma pessoa melhor. Essa história me ensinou algo fundamental, que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, não está no carro que você dirige ou nas roupas que você veste. A verdadeira riqueza está na forma como você trata as pessoas, está na humildade, está na capacidade de reconhecer o valor de cada ser humano, independente de onde ele vem ou do que ele tem. Porque olha, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode morar no maior apartamento, ter o carro mais caro, mas se você não tem caráter, se você não tem empatia, se você precisa diminuir os outros para se sentir grande,
Então você não tem nada. Então fica aqui a minha reflexão para você que está ouvindo essa história agora. Nunca julgue um livro pela capa. Nunca subestime alguém pela aparência, pelas roupas, pelo lugar de onde vem. Porque você nunca sabe a história que aquela pessoa carrega. Você nunca sabe as batalhas que ela enfrentou. Você nunca sabe do que ela é capaz. Trate todo mundo com respeito, com dignidade, com empatia, independente de quem seja. Porque no final das contas, não importa o quanto você acumula de bens materiais. O que importa mesmo é o legado que você deixa. São as vidas que você toca. É a diferença que você faz no mundo. E lembre-se sempre, a humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar menos em si mesmo. É entender que todos nós somos iguais, que todos merecemos respeito, que todos temos valor. Essa foi a minha história. A história de como meu primo achou que eu era um coitado do interior e teve a lição mais dura da vida. Espero que ela tenha tocado o seu coração e que você leve essa mensagem para a sua vida. Um grande abraço e até a próxima história.